Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar a lição de número 6, dia 10 de agosto de 2025. Uma igreja não conivente com a mentira. E o nosso textuário, que se encontra em Atos 5:6, diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos 5:3. E a verdade prática, como toda fama de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sobre a luz da verdade. E a leitura diária de segunda-feira está em Tito 1:2. A mentira não faz parte da natureza humana. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito vem depois de Timóteo. Título 1:2. É isso mesmo, né? Título 1:2. No livro de Tito 1:2, que diz que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. A mentira não faz parte da natureza divina. E vamos ler terça-feira Provérbios 12:22. O que diz Provérbios 12:22? É a leitura de terça-feira. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, Salmos, né? Tem 150 salmos. Depois do livro de Salmos vem Provérbios. Ele está pedindo para ler o provérbio de número 12. Provérbios 12:22, que diz: O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. E quarta-feira vamos ler João 8:44. O diabo é o pai da mentira. Então vamos ler João, capítulo 8, versículo 44. Que diz: Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois mentiroso é o pai de todas as mentiras. E dando sequência, vamos para quinta-feira, Efésios 4:25. O que diz Efésios 4:25? Coríntios, 1 Coríntios. Vem Coríntios, Gálatas, Efésios. Vamos lá, Efésios, agora 4:25. Efésios 4:25, que diz: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. O cristão deve abandonar a mentira. Agora vamos para o Apocalipse 22:15. Vamos ler a leitura diária de sexta-feira. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então vamos lá para o final. Apocalipse 22:15, que diz: Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. E finalizando, vamos finalizar com a leitura de sábado.
Sexta, né? Apocalipse 22:15 foi lido, os mentirosos ficarão de fora do céu. Sábado, Provérbios 23:23. Devemos valorizar a verdade e não praticar a mentira. Provérbios 23:23, vamos ver o que diz Provérbios, vem depois de Salmos. Provérbios 22. Provérbios 22, 23. Não, Provérbios 23:23. Provérbios 23:23, que diz: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Devemos valorizar a verdade e não praticar a mentira. A leitura bíblica em classe está em Atos, do capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Vamos à leitura. Pequeno resumo na Bíblia de Estudo diz: o pecado de Ananias e Zafira não foi de ficar com parte do dinheiro, mas de mentir, dizendo que estavam entregando a quantia inteira. Quer enganar a Deus? É grave pecado. 5. Capítulo 5, versículo 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Zafira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Zafira sabia disso. Então Pedro diz a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos o souberam do que havia acontecido. Ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você vendeu, que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então disse Pedro: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços acabaram de sepultar o seu marido, já estão lá fora, na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços os moços entraram e, vendo que ela já estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. É o plano de aula que diz: na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Zafira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade, o compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Motivos pela cobiça e pela busca de reconhecimento. Tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo inteiro. Essa lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade do temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Apresentação da lição. Objetivo 1 é apresentar a origem da mentira
como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Objetivo 2, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Objetivo 3, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver a verdade diante de Deus. Motivação. A verdade é um pilar inegociável na vida cristã, e a história de Ananias e Zafira nos ensina que Deus não compactua com o engano. Satanás usa a mentira para desviar os crentes, mas cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade. Como cristão, devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. A igreja deve preservar sua santidade, mantendo-se firme na transparência e integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível. Sugestão e método. Para reforçar o tópico o cristão e a mentira, você pode usar o método do estudo de caso. Apresente uma situação hipotética de um cristão enfrentando a tentação de mentir para obter vantagem, como em uma entrevista de emprego ou na declaração do imposto de renda. Peça à classe que analise as consequências dessa escolha, relacionando com Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Em seguida, promova uma reflexão guiada, incentivando os alunos a aplicarem os princípios bíblicos contra a mentira, como Efésios 4:25. Finalize destacando que, assim como Ananias e Zafira sofreram consequências, todo engano traz perdas espirituais e morais. Conclusão da lição. Aplicação. Como servo de Deus, devemos viver em integridade, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. Subsídio do professor. Revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio às lições bíblicas. Adultos. Na edição 102, página 39, você encontrará um subsídio especial para esta lição, auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. O texto O Pecado da Hipocrisia, localizado depois do primeiro tópico, traz uma reflexão sobre a ação de Satanás para semear mentira e hipocrisia no meio do povo de Deus. No final do segundo tópico, o texto Evite que os pecados germinem, promova uma reflexão sobre a importância de erradicar o pecado da mentira desde sua origem, ou seja, no nível do pensamento. Introdução. A introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Zafira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Zafira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. E agora vamos ler um pouquinho o tópico 1, o 2 e o 3. E nessa parte introdutória já podemos observar um pouquinho que essa lição vai se tratar da mentira, né? Até o tema dela, que é uma igreja não conveniente com a mentira. Então, nós vamos aprender que não devemos mentir, que mentira é pecado. E vai contar uma história aí de Ananias e Zafira, como é relatada em Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que conta a história de Ananias e Zafira, que vendeu um terreno e mentiu não para homens, mentiu para Deus. O terreno era deles, eles podiam vender e fazer o que quiserem com o dinheiro.
deles, só que eles venderam e mentiram. Vieram e falaram que está aqui todo o dinheiro do terreno, e não era. Eles retiveram parte desse dinheiro e acertaram entre eles. E aí conta na história que Pedro, quando foi conversar com ele, ele falou, tá aqui todo o dinheiro, tudo que foi vendido, tá. E aí Pedro já sabia, né? Pedro estava cheio do Espírito Santo e já sabia que ele estava mentindo. E aí ele caiu duro e foi sepultado. 3 horas depois chega a sua esposa, a Zafira, e perguntaram a mesma coisa para ela, né? Estava todo o terreno, ela mentiu também, falou que estava. E também ela caiu dura e foi sepultada. Então, irmãos, não devemos mentir, devemos nos esforçar para não mentir, que devemos saber, entender que mentir é pecado. Entendeu? Então pense 1, 2, 10 vezes antes de falar uma mentira. Para você ter paz, ter comunhão, continuar nos caminhos aí e garantir sua vida eterna. É isso que a lição vai ensinar, está nos ensinando nesta manhã de domingo, Dia dos Pais. Não vamos ter a aula presencial, mas aqui, de modo virtual, essa aula está sendo ministrada. E agora, vamos ler o tópico 1. O diabo é o pai da mentira. É de natureza satânica mentir. As escrituras afirmam que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Aqui está falando que ele foi induzido, né? Então Satanás, ele não pode te obrigar a pecar, ele não pode te obrigar a mentir. Mas ele pode te induzir, ele não tem essa força de te obrigar. Então ele vai te seduzir e com isso você vai chegar no pecado, vai chegar na mentira. E aqui ele pede para a gente ler Atos 5:3. Vamos ler Atos 5:3? Atos 5:3 que diz, então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Ele afirmou isso em João 8:44. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, né, uma confirmação. João 8, ele fala João 8:44. O que diz João 8:44? João 8:44 diz, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. E seguindo, Satanás está por trás de toda mentira e engano. E ele pede para nós lermos 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. 2 Tessalonicenses, é só o TIS. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, é o capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10, que diz, o perverso chegará com poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitam nem amam a verdade que poderia salvar. E enganará com todo tipo de maldade que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não acreditam nem amam a verdade que poderia salvar. Então, dando sequência, os apóstolos Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Podemos fazer essa confirmação bíblica em Atos 13:10. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 13. Atos 13:10. E disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau, mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. A mentira, como um ardil
maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas é evidente que plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. As Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Confirmação bíblica, Efésios 4:27. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios 4:27. Mais uma confirmação bíblica, 4:27, que está aqui. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. E dando sequência, por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos 2:42. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2:42, que diz: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. A questão, portanto, não está em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui capacidade de induzir a fazer coisa errada. É possível que um casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas não são em si mesma pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornaram pecado. E agora vamos ler um pouquinho, falando, não subestime o inimigo, não subestimar o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. E vamos ler mais uma confirmação bíblica que se encontra em 2 Coríntios 2, 10, 11. Então vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios 2, 10, 11, que diz: porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos como estando com vocês. O 10 e o 11. Alguém vai dizer as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escreve nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos com vocês. Então foi lido... Não, irmãos, está errado. Aqui caiu no 10, não é 10, é 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Vamos lá, 2 Coríntios 2, o 10 e o 11. Segundo Coríntios 2, o 10 e o 11. Quando vocês perdoarem alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. E o 11, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Continue dando a leitura da Bíblia, da revista. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto que ele ter sido derrotado na cruz, Colossenses 2,15. Colossenses, CL, está aqui, depois de Filipenses. E antes de Tessalonicenses. Então ele pede para abrirmos nossas Bíblias em Colossenses 2:15. Colossenses
2,15. Deixa eu só iluminar aqui. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Foi na cruz que Cristo se virou pelo poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros do seu desfile. Então, estamos em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Aí essa é a fundamentação bíblica. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governantes e das autoridades espirituais e humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Glória a Deus. Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta que os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. E o que diz Efésios 6,11? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 6,11 para ver o que diz, irmãos. Efésios 6,11, que diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. E finalizando, a expressão grega astutas ciladas, traduz o termo metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. E o resumo 1 que diz, sinopse 1, Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar pessoas de Deus. Então, Satanás, o que é? Ele é a origem do engano e ele vai usar o quê? A mentira para afastar o quê? Para nos afastarmos de Deus. Então, irmãos, corram da mentira. Não mentem mais. Mentira é pecado. Não existe a mentira pequena e mentira grande. Qualquer mentira é pecado e tem a origem do mal, a origem de Satanás. Então, portanto, irmãos, a partir dessa lição aqui, não vamos mentir mais. Amém, irmãos? E eu vou encerrar esse vídeo aí apenas no tópico 1. Já está indo para 27 minutos do vídeo. Desejo um feliz Dia dos Pais a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Zezito, ilumine grandemente a vida desse homem de Deus aí, nosso pastor presidente. Abençoe a pastora Anitta, os filhos deles. Amém. Irmãos, vamos finalizar 2 minutinhos aí, 3 minutinhos de oração. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai celestial, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, Senhor, para em nome do Teu Filho amado pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades, Senhor, nossas maldades. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã venha nos fortalecer, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela vida da minha esposa, a vida do meu filho João Vitor, a vida do meu filho Luiz Felipe. Estenda suas mãos sobre eles, meu Pai, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Ó Deus Todo-Poderoso, aprendemos um pouquinho nessa lição, Senhor, que fala da mentira, Senhor. Aprendemos um pouquinho do que fala, Senhor, em Atos 5, do versículo 1 ao 12, da história de Ananias e Zafira, que mentiram ao Espírito Santo e tiveram como consequências a morte. O Pai querido, Pai celestial, nos ajuda, Senhor, a não pecar mais, nos ajuda a não mentir mais, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, venha fortalecer nossas vidas, meu Pai. Que em todos os momentos, Senhor, nós venhamos estar, Senhor, ligado, Senhor, às coisas do reino do céu, meu Pai. Que venhamos, Senhor, nos alimentar menos nas vontades da carne e nos alimentar mais nas coisas do reino do céu, nas Suas palavras,
na leitura da Bíblia, que é a revelação da tua palavra. Oh, Pai querido, Pai celestial, dá-nos força, Senhor, para não faltarmos mais nos cultos, meu Pai, para estarmos presentes no culto de terça, no culto de quinta, nas orações, consagrações que tem às quartas de manhã, aos sábados de manhã, consagrações, às 9 horas, meu Pai. Dá-nos força para estarmos lá, orando meia hora, louvando o Senhor e ouvindo um pouquinho da tua palavra. Oh, Pai querido, Pai celestial, dá-nos força, Senhor, para estudarmos um pouquinho mais da tua palavra na escola bíblica dominical, aos domingos, às 9 da manhã. Dá-nos força para estar, Senhor, também na igreja aos sábados, às 17h30, no culto, meu Pai. Vai nos dando força, Senhor. Não permita que cansaço, que tristeza, que as nossas coisas do dia a dia nos impeça de estar dentro da tua casa, meu Pai. Eu, Senhor, só tenho a agradecer, Senhor, por tu ter me dado força ontem, Senhor, para chegar no final do culto, participar, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, lembrando do sacrifício vivo, Senhor, que tu, Senhor, se sujeitou naquela cruz, meu Pai, todo o sofrimento, Senhor, para, Senhor, nos dar uma segunda chance, Senhor, para, Senhor, os nossos pecados, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, obrigado, obrigado, obrigado. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Senhor, que venha abundar na minha vida, meu Pai, que venha me fortalecer, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, que eu venha ter mais intimidade com o Teu Santo Espírito, que eu venha te buscar mais, que eu venha orar mais, que eu venha jejuar mais, Senhor, que eu venha ser um homem a cada dia melhor, meu Pai, um pai melhor, um esposo melhor, um profissional melhor, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abra minha mente, Senhor, para a Tua palavra, para os Teus conhecimentos, meu Pai, que eu venha saber dividir, Senhor, a minha vida, Senhor, vida como pai, como profissional, Senhor, e saber, Senhor, dividir corretamente. Ô Pai querido, Pai celestial, nós sabemos que Tu só pedes 10%. Se um dia tem 24 horas, devemos devolver 2 horas e 2 horas e 20, 2 horas e 24. Então temos que meditar todos os dias na tua palavra, se alimentar. Só esses 10% já é necessário para nos edificarmos. Aquele que puderem um pouquinho mais, amém. Mas se você se dedicar 2 horas e 24 minutos do seu dia na palavra de Deus, nas orações, no jejum, fazendo as coisas de Deus, bem sabemos que nossa casa, nossa igreja é carente. Ela precisa de voluntários para limpar, voluntários para pintar, voluntários para manutenção, meu Deus. Ô Pai querido, Pai celestial, então usa esses 10% do seu dia aí para abençoar a obra. Pai querido, Pai celestial, Senhor, te agradeço, Deus Todo-Poderoso, pelos dizimistas, pelos ofertantes, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, aquele que ainda não é dizimista, Senhor, vai quebrantando o coração deles, meu Pai, vá trabalhando no coração, na mente deles. Pai querido, Pai celestial, aquele que não dizima porque está desempregado, Senhor, neste momento, Senhor, eu lhe peço, abre portas de emprego, Senhor, vá transformando vida, Pai, aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, com dores, Senhor, com doenças, meu Pai, tem misericórdia, vai ao encontro delas, vai operando milagres, Senhor, faz cair por terra toda doença, toda angústia, toda tristeza. Ô Pai querido, Pai celestial, vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão acamados, queriam estar dentro da tua casa, mas estão presos num leito de hospital, meu Pai, desenganado pelo médico, Senhor, vá operando neste momento, vai ao encontro daqueles que queriam estar dentro da sua casa, mas cederam ao pecado, cederam as coisas dessa terra e estão trancafiados nas prisões, meu Pai, vá, Senhor, neste momento transformando essas pessoas, Senhor,